Doutor Ed Matic, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Talvez você não tenha noção do quanto as pessoas aguardam essa sua participação no nosso programa. E ele trouxe hoje um coração aqui, olha, grandão, eu já mostrei da outra vez, não é? Mas isso aqui, que tamanho que é o coração? Coração grande é sinal de coisa ruim? Exatamente. Coração grande não é saudável, Amaury. Esse é o princípio da nossa conversa hoje. Esse é um protótipo, logicamente, amplificado de um coração que não é humano. O coração do ser humano, considerando o seu biotipo, altura, peso, geralmente ele se parece com o tamanho aqui da nossa mão fechado, o punho Assim. fechado. E ele tem um formato menos ovalado, é um coração mais triangular. O coração humano é um coração mais triangular, que aponta para o lado esquerdo do corpo. Um coração como esse, se a gente traduzir essa ideia para um corpo humano, mostra um coração mais ovalado, que por sua vez é doente. Agora, o coração de um boi é desse tamanho aqui? Exatamente. A gente chama o coração doente do ser humano de coração com aspecto bovino. Então é incompatível. O coração de um animal muito grande, que é mais ovalado, ele é incompatível em termos de tamanho e funcionalidade com o nosso coração. Vamos falar um pouco do coração grande, então, Edmo. Acho que é importante, nunca falamos aqui, não é? Significa, é um sinal, o coração grande, de outra doença como insuficiência cardíaca? Exatamente. O termo insuficiência cardíaca, ele denota uma má função do coração quando ele cresce em excesso. Então, se a gente olhar aqui esse protótipo, toda essa massa vermelha aqui é o nosso músculo cardíaco, chamado miocárdio. Esse músculo, ele não deveria ao longo da vida crescer. Quando essas fibras todas, por algum mecanismo, se distendem e o coração automaticamente cresce, está ocorrendo alguma anomalia no nosso coração. Pode ser infarto, pode ser doença de Chagas, mas isso significa que quanto maior o coração, Amaury, e essa é a grande mensagem, menor a força de contração desse coração. Não podemos esquecer que aqui ele está parado, mas esse coração aqui é um motor, ele tem que contrair e se abrir a todo momento. Então, se esse coração está muito dilatado, ele perde essa capacidade de potência de contrair e ejetar. Agora, a criança quando nasce, tem algum exame para saber se essa criança vai desenvolver um coração grande? Sim, a gente começa a prevenção. Aliás, esse é um tema muito interessante. Eu estarei indo à Argentina essa semana ainda para um outro congresso que visa estudar insuficiência cardíaca em adultos e crianças, por esse mecanismo que você falou. As crianças são o primeiro ponto de prevenção que a gente tem que ter em termos de insuficiência cardíaca, porque doenças em crianças podem causar um aumento do músculo cardíaco, um aumento anômalo, uma distensão, e essas crianças precisarem passar por vários estágios de cirurgia ao longo da vida. Sim. Você imagina um bebê que tem no seu histórico aí dos primeiros 15 anos de vida 3 cirurgias de coração. O que é isso para a criança e para a família? E quais são as causas dessa doença? Então, as principais causas da insuficiência cardíaca no nosso meio, e se a gente levar em conta também outros países, primeiro, existe uma dilatação do coração de causa inespecífica. Nós chamamos isso de idiopático. Não se sabe por que o coração começa a crescer. Infelizmente, muitas pessoas enfrentam isso. Outras causas frequentes, infartos, vários infartos que afetam essa musculatura toda. No nosso meio aqui no Brasil ainda é um problema antigo, doença de Chagas, que é uma infecção que se pega na zona rural, que atinge esse músculo do coração, causando uma inflamação e fazendo com que ele cresça. Podemos destacar também problemas nas válvulas do coração. Aqui dentro a gente vê as válvulas cardíacas. Doenças que acometem essas válvulas, aqui nós temos duas tomadas do interior do coração, com as válvulas apresentando. Qualquer alteração das válvulas do coração pode fazer com que esse músculo cresça também. Então, essas seriam as principais causas. Nós sabemos que álcool e diabetes também são causas inflamatórias de fazer esse músculo dilatar. Álcool e diabetes são duas causas inflamatórias que podem fazer esse músculo crescer também. Entendi. Agora, a gente não tem sintoma. Sim, nesse caso nós temos vários sintomas. Há uma progressão dos sintomas. Você começa tendo sintomas aos grandes esforços. Então você cansa para andar aos grandes esforços. Vai subir uma escada, por exemplo, cansa. Vai correr, cansa. Aí passam-se 6 meses.
você percebe que você já começa a cansar não só para subir escada. Você vai lavar louça, você vai fazer movimentos mais discretos, você cansa. Mais 6 meses se passam, aí você começa a perceber que a situação se agrava. Você vai escovar o dente, você não tem fôlego. Você vai falar no telefone, você não tem fôlego. Então a insuficiência cardíaca ela tem um caráter progressivo e aí está o perigo. O médico, o cardiologista, o cirurgião cardíaco tem que pensar numa intervenção ou medicamentosa ou cirúrgica antes dessa progressão se tornar cada vez maior. Agora, e o tratamento é muito complexo? Tem cura, né? Tem como controlar. Cura, eu não vou dizer que existe, porque dependendo da causa, por exemplo, se a causa é doença de Chagas, ela é incurável. Você controla os sintomas. Se a causa for infarto, obstruções nesses ramos vermelhos que a gente vê aqui no músculo, eu posso controlar, mas curar totalmente, eu teria que limpar as artérias todas do corpo da pessoa de qualquer gordura. Isso é impossível. Então existe o tratamento. Primeira parte do tratamento, medicamento, em associação com estilo de vida saudável. Rever a alimentação, diminuir estresse, melhorar tudo. Sono, qualidade de vida. E depois, se a medicação não é suficiente, pensar em alguma cirurgia. Quando que eu penso em cirurgia? A causa é infarto? Entupiram as artérias? Vou fazer cirurgia de ponte de safena. A causa é uma obstrução interna de uma válvula? Eu preciso desobstruir cirurgicamente? Eu vou fazer uma cirurgia para isso. Agora, temos que lembrar que existe uma terapia que seria, assim, o sonho, mas ela não está acessível a todos. Aliás, são 2 terapias para insuficiência cardíaca. Sim. Uma é transplantar o coração, é tirar o coração grandão doente e pôr um novo. O transplante. Isso seria um sonho se a gente tivesse disponível para todo mundo. Nós não temos em nenhum lugar do mundo isso. Aliás, esse congresso que eu estive recentemente em Boston, ele discutiu muito isso. O que nós temos de opção para quando não tem o transplante? O chamado coração artificial, que ainda é um modelo também distante da nossa realidade, que é você ter um aparelho conectado ao músculo para fazê-lo bater com mais potência. Muito caro e ainda inacessível no nosso meio. Agora, o professor Zerbini foi o primeiro cirurgião brasileiro a fazer um transplante de coração. E nós tivemos a oportunidade de visitar o museu do professor Christian Barnard, que foi o primeiro no mundo, não é, a fazer um transplante de coração. Tem um museu lá na África do Sul. E no Brasil continuam acontecendo transplantes ou não? Os transplantes de coração, principalmente no Brasil, eles estão restritos ainda às grandes capitais, automaticamente a grandes institutos. Nós temos hoje 3 grandes cidades fazendo transplante: São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Nessas cidades há uma seriedade muito grande, um critério muito sério para se determinar a fila de transplantes e também para escolher o melhor coração para aquela pessoa. Por que melhor coração? Para você escolher um coração para uma certa pessoa que precisa, você leva em conta tamanho da pessoa, sexo, idade, se esse coração que vai ser doado teve algum problema no seu histórico ou não. E nós comemoramos agora, no dia 27 de maio, 55 anos do primeiro transplante de coração feito aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pelo Dr. Euríclides Jesus Zerbini. Sendo que o primeiro transplante feito no mundo foi um ano antes, em 67, na África do Sul, pelo Dr. Barnard. Então foi um momento histórico dessa terapia que seria maravilhosa se fosse mais acessível. Como ela não é, nós temos que adotar técnicas cirúrgicas alternativas ou até pensar no coração artificial, que é algo ainda mais caro, mais sofisticado, mas que está crescendo em todos os meios. Ótimo. Eu pedi para você trazer o seu livro para mostrar. Eu gostaria de mostrar aqui mais uma vez o meu livro. Nele nós temos 2 capítulos interessantes que eu gostaria de convidar vocês para lerem, que é sobre a insuficiência cardíaca, detalhando com fotos, com áudios, e também aneurisma de aorta torácica. Sobre a qual já falamos. Sobre a qual nós já falamos anteriormente. Eu vou estar na Argentina em breve para mais uma atualização sobre temas parecidos com esses. Estou voltando de Boston, de uma atualização grande em técnicas minimamente invasivas. O que você viu em Boston que mais te impressionou como novidades? Eu acho que a grande impressão que eu tive do Congresso de Boston foi exatamente o tratamento cirúrgico da insuficiência cardíaca. Usar corações artificiais para esse tratamento. Entendi. Obrigado, doutor Edmo, mais uma vez. Obrigado, e até a próxima. Até a próxima.